Acho que está ao vivo. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Investidora. Hoje eu, Ana Virgínia, juntamente com a Daniela. Vamos aqui falar sobre vieses comportamentais. Está me ouvindo, Ana? Agora eu estava dando o microfone aqui porque eu estava com o YouTube aberto. Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre vieses comportamentais e como isso interfere na forma de lidar com o dinheiro. Como eu tinha me apresentado anteriormente, eu sou a Ana Virgínia, juntamente com a Daniela Porto, consultoras da Portfel, que é a consultoria oficial do Grupo Primo. Boa noite, Dani. Boa noite, que alegria estar aqui com você de novo. É sempre muito bom fazer live com você. Eu adoro fazer live com você também. Adoro essa energia que a gente tem. Que as duas gostam muito de falar sobre esses assuntos, né? Então a live flui de uma forma bem. Exatamente, eu acho que o gostoso é isso, é a gente falar de uma maneira mais descontraída, para quem está assistindo também conseguir aí se identificar com as situações que a gente traz, né? Do cotidiano também do investidor, que a gente consegue trazer para vocês. Então vamos lá, vou me apresentar, eu sou a Daniele Porto. Também sou consultora da Portfel, nós trabalhamos com pessoa física, com pessoa jurídica, estamos aí para ajudar no planejamento financeiro, na parte de investimentos também, somos profissionais habilitadas, certificadas e contem com a gente aí para tirar dúvida aqui no YouTube, nas outras redes sociais também, estamos à disposição sempre. E hoje o tema é bem legal, né, Ana? A gente vai falar sobre viés comportamentais. E eu vou passar a palavra para a Ana, para ela contar um pouquinho aí desse início sobre vieses, tá bom? Eu acho muito legal que quando a gente fala sobre consultoria, né, as pessoas sempre acham que é aquele negócio da calculadora financeira o tempo todo fazendo conta, né? E eu falo muito para as pessoas, gente, quase nunca é sobre o dinheiro, né? Porque tem tanta coisa que engloba, tem tanta coisa em volta, tem uma base tão profunda além disso, né? Antes da gente chegar efetivamente a estar ali olhando os dados, a fazer uma análise ali mais numérica, né? Dos investimentos, e essa base é o que a gente chama aí das finanças comportamentais, né, Dani? Antigamente, bem antigamente, se acreditava que o ser humano ele tomava as decisões de investimento em relação às suas finanças também, tanto finanças pessoais quanto empresariais, baseadas só no raciocínio. Mas a gente sabe que em 2017, inclusive, foi tema do Prêmio Nobel, o Finanças Comportamentais, que foi uma pesquisa de Richard Thaler, que começou a trazer aí pela primeira vez assuntos relacionados a finanças comportamentais e a como os efeitos cognitivos, sociais e emocionais influenciam na nossa tomada de decisão. Aí eu queria primeiro pontuar, para começar aqui, Dani, a diferença entre viés comportamental, que é o viés cognitivo, né, e as heurísticas. O que você acha? A gente pontuar primeiro essa diferença aí, para a gente começar a detalhar e falar um pouquinho mais a fundo de cada uma delas. Não, e isso que você falou é muito importante. Vou até fazer um complemento aqui nessa questão do investidor, às vezes, ter muita preocupação em conta, em quanto é que eu vou ganhar, quanto que eu vou ter de rendimento, de rentabilidade, de lucro. Gente, Dani, faz a conta aí para mim, quanto que eu ganhei o mês passado, quanto que eu vou ganhar o mês que vem e tal. E esquece que grande parte das decisões ali que vão influenciar, né, nesses rendimentos e tudo tem a ver com o psicológico da pessoa, né? E agora a Ana falou aí brilhantemente, né? Dessa parte do viés, da heurística, que são coisas muito parecidas, porém tem algumas particularidades que diferenciam e que a gente vai falar um pouco aqui nessa live sobre isso. O viés, ele é conhecido como um erro, né? Um pensamento errado que leva o cérebro humano ali a uma determinada ação. Então, é como se fosse uma falha do sistema, né? Que acaba que a gente vai citar aqui alguns tipos de viés que são os mais conhecidos, mas ele entra nessa falha ali que te leva, te induz a um erro na tomada de decisão. Já a heurística é um atalho mental de alguma coisa que você já viveu ou que você escutou, e aí você vai tomar decisões de uma maneira mais rápida, né? Então, o que acontece? O seu cérebro, né, o nosso cérebro, ele é preguiçoso e ele quer facilitar as decisões para você. Então, a heurística, ela vem para fazer isso, né? Porque automaticamente a gente tem
preguiça ali de pensar muito na tomada de decisão. E aí a gente acaba tomando decisões, às vezes, parecidas, ou que são decisões mais rápidas, no sentido de ser até irracionais, né? Então, igual a Ana falou aí, né? Antigamente, acreditava que as decisões eram só racionais, e a partir dos vieses, das heurísticas aí, chegou-se a essa conclusão de que a gente toma decisões, às vezes, que são irracionais, né? Por quê? Porque, às vezes, você escutou uma notícia, aí vai te dar ali um peso, né, na tomada de decisão, porque, às vezes, você já teve uma vivência ruim, uma experiência com algum tipo de situação ali que você vai lembrar, né? A minha psicóloga, ela até fala assim, que quando você passa numa rua que tem um cachorro bravo, né? Você tem medo de passar naquela rua. Mas se você foi mordido pelo cachorro no dia que você passou naquela rua, você não passa mais naquela rua por um bom tempo. Então, é mais ou menos isso que acontece com o nosso cérebro. A gente acaba, né, que tem os viés, as heurísticas, que nos levam a essas tomadas de decisão e que são, às vezes, bem, assim, que prejudicam, né, o resultado do investimento. Então, a gente vai falar sobre algumas delas. Eu tenho vários exemplos para dar. É muito engraçado como a gente começa a correlacionar e no mundo tudo tem uma relação ali, né? Algum tempo atrás, quando eu trabalhava mais relacionada mesmo ao planejamento, eu li um livro que se chamava Psicologia do Dinheiro. E comecei a estudar um pouco sobre essa questão do marketing, de como ele desperta ali o desejo nas pessoas, de quais as ferramentas, né, que a indústria ali do marketing usa para estar ali vendendo mais, aquele negócio como é que é? Tem um nome que o pessoal fala da urgência, né? Tem várias coisas que vão despertando ali, últimas vagas, aquela coisa toda. E dentro de um capítulo desse livro, ele fala. Oi? Eu bati nesse da urgência, últimas vagas, às vezes, os últimos segundos, últimas vagas, a pessoa está com 100 vagas em aberto, né? E aí é muito engraçado, porque depois que você começa a estudar, você fala, gente, mas pior que é verdade, a gente vê isso em todo lugar. E aí você começa a enxergar um padrão para todos os, né? Olha, amanhã só as 10 primeiras pessoas, vou abrir a venda de tal curso, tal hora. E, enfim, você começa a enxergar uma série de padrões ali que você começa a entender realmente que existe toda uma ciência por trás disso, né? E aí, falando mais especificamente sobre esse assunto, uma parte do capítulo falava sobre a quantidade de informação que às vezes você dá para a pessoa. Por exemplo, você vai comprar um celular. Aí você não chega lá muito bem sabendo qual celular você vai comprar. Aí você pega não, porque tem câmera, tem processador, tem isso, tem aquilo, aí o vendedor vem te dar aquela 300 mil informações. Daqui a pouco ele pega um celular similar e te dá 300 mil informações. Gente, é tanta informação para você comparar que você simplesmente não compra o celular. Porque o seu cérebro não consegue processar aquela quantidade de informação. Então, o cérebro da gente está como é que fala? Está pregando peças na gente o tempo todo, não é verdade? Relacionada à promoção. Você falou a palavra certinha, é isso aí. Às vezes o próprio cérebro prega peças na gente, e a gente tem que ter essa consciência na tomada de decisão. Tipo assim, estou sendo levado a pensar dessa maneira por isso e por isso. Existem estudos, inclusive, que provam que, por exemplo, você colocando 2 camisas brancas, uma você coloca, por exemplo, R$170, e depois em outro lugar da loja você coloca a mesma camisa, lá, olha, de 200 por 170. A pessoa vai comprar aquela que o preço foi aumentado justamente para dar o efeito de promoção, né? E isso é uma forma de ludibriar o nosso cérebro. Então, assim, a nossa mente está o tempo todo tentando correlacionar com alguma coisa, né? E aí eu encontro aí nesse ponto a heurística realmente de você correlacionar. Não, peraí, vamos ali buscar referências para saber como agir nesse ponto, ou então dar aquela puladinha, né? Pegar aquela peça da gente que seria aí, no caso, o viés cognitivo, né? Exatamente. E eu separei aqui alguns para a gente trocar uma ideia sobre eles, porque assim, gente, tem vários tipos de vieses. Tem alguns que são mais conhecidos entre nós, investidores, profissionais, né? E tem alguns, assim, que eu até estava fazendo um estudo agora antes da live e eu me peguei assim, falando, nossa, esse aqui eu não conhecia. Porque vira e mexe, está surgindo mais algum também, que os estudiosos conseguem perceber que a gente toma decisões baseado neles, né? E aqui eu separei alguns, vou falar de alguns aqui, e a Ana também vai completando, tá, Ana? Mas, assim, os mais comuns aqui que eu já estudei, que eu já vejo também que acontece muito, um deles é o viés de status quo,
que é esse viés? É quando o investidor não quer fazer nada do que a gente orienta. Quando o profissional chega para ele e fala, olha, esse investimento está na hora de trocar, né? Porque já perdeu o fundamento, então vamos fazer uma troca, tal. E a gente faz as indicações, as orientações ali para ele, e ele acha que tá bom do jeito que tá. Ele quer ficar na inércia, ele quer ficar paradinho com a carteira dele sem movimentação nenhuma, porque ele tem, às vezes, até preguiça de estudar, né? O que a gente sugeriu para ele. Então, para ele tá tudo bom, tá muito bom do jeito que tá. Então, esse é um dos vieses muito conhecidos. Quer falar um pouco sobre ele também, Ana? Não, acho que você resumiu bem. Tem um outro que é muito conhecido, que é o efeito de manada. Esse daí eu acho que todo mundo já escuta, em vários educadores, vários consultores falar do efeito manada, né? Que é quando uma coisa acontece e todo mundo quer fazer igual. Eu até brinco nas minhas redes sociais que aqueles a pirâmide adora. O esquema de pirâmide adora. Exatamente. Sabe aquele top 10 do Netflix? Ali? Que todo mundo olha lá o qual que está no top 10 e todo mundo quer assistir aquele lá. Por quê? Porque acha que aquele é o melhor. Então, aquilo lá é meio que um efeito manada, que vai direcionar todo mundo a fazer a mesma coisa, né? Isso acontece muito quando, por exemplo, alguém chega e fala de ações, por exemplo. Fala assim, ação X... vou dar um exemplo prático, que foi o que aconteceu, às vezes, até com a Magazine Luiza, quando ela estava batendo recordes e tal, todo mundo só falava em Magazine Luiza. Então, muita gente comprou Magazine Luiza na época que ela estava ali no topo, né? Então, naquele momento lá, quem entrou no topo ganhou menos dinheiro, ou talvez nem ganhou, do que quem entrou no começo, né? Então, tem esses detalhes aí do efeito manada também, que é muito conhecido, né, Ana? Não, para que a gente tem análise técnica, análise fundamentalista? A gente não precisa de nada disso. Se os amigos estão comprando, a pessoa vai lá e compra também, né? É o ativo da moda. Exatamente. Tem outro aqui também que é muito conhecido, que é o excesso de confiança, né, Ana? Esse daí é muito, muito comum entre os investidores, que a gente às vezes indica, a gente orienta o cliente a fazer determinada coisa também, mas ele quer fazer outra da cabeça dele, porque ele acha que vai dar certo. Ele tem tanta confiança no que ele tá achando ali, que ele acha que é o certo. E uma coisa assim, como profissional que eu já reparei, é que esse viés atinge muito as pessoas com menos conhecimento. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais ela acha que sabe. Isso é muito comum. E aí, ela acaba... É o mal do ansioso, né? Subiu um pouquinho, ele vende, desceu um pouquinho, ele vende, desceu. Aí que você vê ali a taxa de corretagem, ele não ganhou nada no final das contas. Isso que eu ia falar, Ana. Você falou tudo. É aquela pessoa que movimenta a carteira demais, porque ela acha que ela escutou ali uma coisa da moda, ela quer comprar, aí ela começou a ganhar dinheiro com aquilo, aí ela já quer realizar um lucrinho ali, mesmo que pequeno, sabe? E ela fica movimentando ali, fazendo pequenas movimentações que às vezes não tem tanto assim fundamento para a carteira dela. Às vezes ela tem um perfil conservador, né, que não precisa ficar movimentando tanta carteira, e ela acaba fazendo alguns movimentos ali que é prejudicado pelo excesso de confiança. E assim, ao longo da minha trajetória, né, que eu já tenho aí 15 anos de experiência, o que eu percebo é que quem tem esse viés geralmente é quem mais perde dinheiro. É quem tem menos lucro, né? Digamos assim. Esse pessoal aí. Quer completar, Ana? Eu concordo com você. A brincadeira que eu fiz assim, a gente brinca para se falar a verdade no final das contas, né? Eu acho que é muito aí o viés realmente do ansioso, sabe? Daquela pessoa ali que acha, não, peraí, eu estudei tudo, peraí, eu acho que eu já sei fazer, estou fazendo certo, estou ali, e vai confiando muito no processo ali, e a ação sobe um pouquinho, epa, ganhei tanto, vou e vende, aí a ação cai um pouquinho, ele vai e compra. E assim, a gente tem que entender que tudo gera custo no final das contas, né? Quando você fala em ação, a gente não está falando em investimento de curto prazo, sabe? É muito raro você ganhar dinheiro com ação, com compra e venda de ação no período assim. Quando a gente fala em ação, a gente tem que entender que a ação... Primeiro que assim, na Portfólio a gente nem trabalha com ativos individuais, né? Com ações individuais. A gente trabalha ali
com fundo de ação por conta ali realmente da diversificação que a gente precisa ter para diminuir o risco da carteira, né? Mas quando você pensa nisso, gente, você tem ali a taxa de corretagem, você tem a taxa de carregamento, às vezes, para alguns tipos de produto, você tem uma taxa de administração, aí imagina, você vai compra, vende, você está tendo um custo para isso, na verdade. Quando a gente fala em ação, que é um investimento de longo prazo, você não está comprando ali exclusivamente um papel, você está acreditando na empresa, você está comprando porque você sabe que daqui a 10, 15 anos aquela empresa vai crescer e você vai estar ali tendo, né, participação nisso, você vai continuar sendo um sócio dessa empresa, né? Então, é muito importante a gente deixar claro que investimento em ação, gente, é para isso, tá? É um investimento de longo prazo que a gente compra quando a gente acredita ali na estratégia da empresa, na gestão da empresa, né, no planejamento a longo prazo da empresa, e aí sim a gente consegue ter o melhor benefício disso. Exatamente, você falou tudo. E isso não se limita só a ações. Tem vários outros tipos de investimento também, que às vezes, pelo movimento que o investidor ele insiste em fazer, pelo excesso de confiança, ele faz movimentos em momentos errados, momentos que ele poderia esperar um pouquinho mais para ter uma rentabilidade melhor. E aí, por ansiedade, tudo, ele quer fazer tudo do jeito dele. E aí, eu já vou colocar mais um viés que é muito comum, inclusive, em quem tem esse viés de excesso de confiança, ter também esse outro viés, tá, gente? Que é o de aversão à perda. Então, assim, quando você começa a entender dessas coisas psicológicas, comportamentais, dessa parte comportamentais, você começa a perceber, assim, que tem... que não é só um, às vezes, que o indivíduo tem. Ele pode ter mais de um viés ali pegando, né, na hora da tomada de decisão. Por isso que é importante você ter uma ajuda de profissional. Esse viés, por exemplo, da aversão à perda, que eu falei, é quando o investidor, ele não consegue se desfazer ali do investimento que ele adquiriu no momento em que ele poderia realmente tá saindo daquela carteira, daquele ativo e colocando em outro, que ele vai ali ganhar, né, uma coisa melhor, e às vezes ele insiste em não fazer para não realizar um prejuízo que nem sempre, gente, realizar um prejuízo em um investimento é de todo ruim, tá? Muitas vezes o que é pior é você segurar o ativo e esperar ele terminar de cair, né? Porque, por exemplo, se você tem um tipo de investimento que você percebe que nos próximos anos ele está muito em queda e não é o perfil do investidor ter aquele psicológico ali para esperar muitos anos para o ativo se recuperar, às vezes o profissional pode orientar com que ele saia daquele investimento no momento em que começaram as perdas e vá para um outro, né? Para evitar ali e conseguir recuperar um pouco daquilo que ele perdeu. E às vezes o investidor, né, por conta da aversão à perda, ele não aceita esse tipo de orientação, por exemplo, porque ele acha que ele tem que esperar ali que vai voltar. Só que mesmo a gente falando que esse ativo pode demorar alguns anos para voltar, ele acha que pode voltar amanhã, por exemplo. Ele acha que ele pode não perder nada com isso amanhã. E às vezes a gente orienta de uma maneira para o cliente e ele, por vieses, né, comportamental e de tudo que já aconteceu na vida dele, ele não consegue entender. Então, hoje, assim, o objetivo dessa live é mostrar para o investidor, né, que está nos assistindo, que tem algumas decisões que são tomadas pelo investidor que ele precisa começar a entender o porquê que ele está tomando aquela decisão, né? Se alguma coisa que já aconteceu na vida dele está levando ele a isso. Então, o grande objetivo hoje é esse, para que você olhe para o seu comportamento em si, por que você está fazendo. Então, é muito importante isso, né, Ana? Eu acho interessante você tocar nesse assunto, Dani, porque assim, eu converso muito com as pessoas, principalmente naqueles primeiros contatos, né, que a gente tem quando um lead procura a gente, naquelas rodinhas também que a gente acaba participando, né? Sempre que a gente está ali numa roda de amigos, chegando num lugar novo e tudo. Porque, assim, as pessoas, elas... eu acho super bacana isso, essa geração nossa, que ela está indo atrás de informação, está indo atrás de conhecimento, que quer tentar. O número de CPFs na Bolsa não para de crescer, e isso eu acho isso muito bacana, sabe? Uma geração que realmente procura conhecimento. Mas aí a gente tem dois pontos. O primeiro
até que ponto você consegue se disponibilizar efetivamente a procurar o conhecimento que você precisa para tomar conta, para gerir o seu negócio, na verdade? Porque você imagina o seguinte, existe um recurso, infelizmente, limitado, que é o tempo, né? Então, todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia. Não dá para você dedicar a mesma hora a gerar e a gerir o dinheiro, né? Porque para gerir o seu dinheiro, você precisa procurar informação. Procurar informação, estudar a respeito, demanda tempo, demanda os locais certos, as informações corretas, porque também tem aquilo, né, que influencia demais, que são aquelas informações especulativas. Quantas vezes a gente não abre um site, a gente não abre um informativo, não abre alguma coisa, olha aquilo, aí assusta, para e pensa, não, peraí, não pode ser assim, a gente vai procurar a informação, não é exatamente aquela, está sendo colocada de uma outra forma, está induzindo a uma outra interpretação, né? Então, eu sempre falo muito para as pessoas, tá? Qual é o tempo que você consegue despender para poder aprender a gerir o seu dinheiro e ter acesso às informações que deem segurança para você fazer isso de uma forma correta? Já não bastasse essa questão de você procurar informação, tem a questão emocional também. Então, tem tudo aquilo que você traz de casa, que você traz dos seus pais, que você ouve desde criança, né? Então, tem muita gente que ainda acredita, não, olha, eu vou aplicar só em imóveis, vou aplicar só nisso, porque meu pai me ensinou, porque minha avó, porque não sei o quê, né? São aquelas questões que você traz de casa, mas também tem as suas questões emocionais que nem sempre estão relacionadas àquilo também. Na verdade, às vezes a pessoa sofre um baque muito grande, tem alguma perda ali significativa para ela, de repente ela abre o home broker ali, vê que o negócio está em queda, ela vai realizar aquilo porque está correlacionando aquilo a uma outra coisa. Ela está um pouco ansiosa por algum motivo, ela liga o jornal, independente da emissora que está passando aquela informação, ela vai passar uma informação de uma forma ali meio distorcida, né? E a pessoa já vai pegar aquela informação recente, vai estudar vai esquecer toda a análise que foi feita, né, na escolha daquele ativo e vai lá e pode realizar um prejuízo, sabe? Porque as informações especulativas, elas mexem com o mercado também, não é? Inclusive, Ana, você falou aí, eu me lembrei de um viés que é muito conhecido e pouco falado, que é o framing. O framing, ele significa o seguinte, ele significa assim, como a notícia é dada, né? É um jeito bonito de você dar a notícia. Então, às vezes, a pessoa, igual você falou aí, que vê lá no jornal e tal, às vezes, gente, não é mentira o que está falando lá no jornal, mas o jeito que está falando, ele está colocando ali no enquadramento aquela notícia, aquela situação, de uma maneira que o investidor acha que é bom, por exemplo, acha bonito aquilo ali. Por isso que o viés comportamental de framing, ele foca nessa questão. Às vezes, eu percebo assim, que você, quando vê a chamada de uma notícia, você vê a mesma notícia em pontos positivos e pontos negativos em veículos diferentes, em jornais diferentes. Porque um olha a notícia por um lado e ele vai falar sobre aquela notícia de uma determinada maneira que beneficie talvez uma coisa que ele pretende fazer com que a pessoa que está lendo ali fique interessado naquilo. Então, ele vai posicionar aquela determinada notícia para aquilo e, ao mesmo tempo, um outro jornal, um outro veículo, ele vai direcionar para uma outra coisa. E aí, quando o investidor ele faz a leitura, ele não tem muita a noção, né, psicológica ali de fazer as análises das duas notícias, né, de que é a mesma notícia, porém com vieses diferentes ali. Essa questão, por exemplo, que você deu o exemplo do preço, né, às vezes isso acontece muito na Black Friday, por exemplo, que você às vezes tem ali uma coisa que o ano inteiro é aquele preço, na Black Friday ela continua com aquele preço, só que ele muda o jeito de te falar que ela está com aquele preço. Vamos supor que ela é R$300 ali o ano inteiro. Aí na Black Friday ele fala que ele era 500, porém que está, né, com desconto e você acredita. É uma outra maneira de te contar aquilo ali, né? Ele fez um enquadramento ali. E aí muda a sua decisão de compra, né, respeito daquele produto. Sabe? Gente, o emocional ele é tão significativo, né, que você para e pensa assim, gente, imagine o seguinte, como você vai gerir, né, que eu acho um absurdo, gente, eu falo para todo mundo que tem home broker, eu falo, olha só, não abre, tipo, você tem que abrir uma vez por mês, qualquer coisa você abre antes de qualquer coisa, você liga para o seu consultor, liga para o seu assessor,
antes de tomar qualquer decisão, porque às vezes a pessoa está tão assim, realmente mexida pelo aquilo que está acontecendo, que ela toma efetivamente uma decisão ali que pode ser irreversível, Dani. Né? Isso aí que você falou, eu recomendo sempre. Eu falo, olha, se você quer ser um investidor, não olha todo dia os seus investimentos. Não olha todo dia. Você tem que, sei lá, tirar um dia no mês que você vai fazer aquela comparação ali no fechamento do mês para você ter uma noção do que está acontecendo. Agora, quem fica olhando todo dia, geralmente ele acaba tendo os vieses muito ali mexendo com a cabeça dele, ele acaba fazendo besteira. E aí é importante que o investidor tenha uma conexão com o profissional que o atende. Uma conexão ali muito íntima mesmo, porque ele precisa confiar no profissional, porque o profissional ele vai chegar para o profissional e vai falar, olha, eu estou desconfortável com isso, com aquilo, e o profissional vai falar para ele, por exemplo, eu mesmo já falei para o cliente que é normal, eu falei, olha, é normal esse ativo no início do ano acontecer isso, por exemplo, é normal que em período eleitoral aconteça isso ou aquilo. E aí, depois que passa, o cliente volta para mim e fala assim, realmente foi só aquele dia, né, e tal. Então, assim, isso é importante, ter essa conexão com o profissional para entender, né, o que está acontecendo ali com o seu pensamento. Então, a gente acaba sendo meio que um psicólogo ali, né, do investidor para explicar para ele como que ele deve lidar com essas emoções. Isso é muito importante. É muito legal, porque assim, a gente sempre fala muito, né, sobre a questão de você ir lá e fazer o perfil do investidor e fazer o API direitinho. A gente faz na Portfel, suitability quando o cliente entra, a corretora faz o dela para ter lá também, mas ali dentro disso a gente consegue traçar o perfil do investidor para entender ali qual é o risco que ele está disposto a tomar, né? Agora, essa questão do viés comportamental, né, das heurísticas que a pessoa tem, isso a gente só consegue identificar ali mais ou menos no dia a dia, né? De ir conversando com a pessoa, nas ligações que a gente recebe, nas mensagens que a gente recebe. E aí você falando essa questão da gente ser um psicólogo, e eu volto a dizer, nem sempre é sobre o dinheiro. A maior parte do tempo é realmente como você se sente em relação a ele, sobre os sonhos, objetivos que você tem. Exatamente. Aí, só encaixando também já a parte das heurísticas, que é uma parte que às vezes cai muito em prova e tal, mas que na prática acaba que heurística e viés, tudo tem a ver com comportamento, né? Tudo tem a ver ali com a parte psicológica do investidor. E na parte das heurísticas, a gente tem a parte da representatividade, que lembra que eu falei para vocês que a heurística é quando você toma atalhos ali para tomadas de decisão, não necessariamente significa que é uma coisa errada que você está fazendo, mas é um atalho que seu cérebro usa para você se cansar menos. Então, acaba que ele vai ali, por exemplo, no caso a gente tem a representatividade, tem a disponibilidade e tem a ancoragem. No caso daquele do preço que eu falei para vocês, na Black Friday e tal, a gente tem um exemplo claro ali de ancoragem, porque a ancoragem ela está muito ligada a números. Então, quando você vê um número e que você tem ali um outro número, né, que você está ganhando alguma coisa em relação a eles, você já faz ali uma comparação. Então, automaticamente o seu cérebro, ele vai falar para você que pode comprar, que está mais barato, mas não necessariamente significa que está. Né? Lembra da plaquinha da Black Friday? Não é porque está escrito ali que tem um desconto que talvez aquele produto está mais barato. Pode ser que é só uma jogada ali de marketing, né? Então, o investidor precisa ficar atento a isso. No caso das heurísticas, eu acho muito que assim, o cérebro ele começa a correlacionar, né? Aí fala assim, ganho é quando um ativo chega a R$20. Então, quando chegar a R$20, eu vou vender. Isso, exatamente. Com algum outro ponto, com algum outro número, né? 500 em relação a 200. Nossa, eu estou ganhando um desconto nessa blusa, eu vou comprar. Então, ele vai correlacionando com as informações disponíveis que ele tem ali, né? Para decidir se é uma boa compra ou uma boa venda ou não. Esquece de analisar todos os outros fatos. Se a empresa é uma empresa boa, se tem probabilidade de subir mais, se não tem, se você precisa daquela roupa, né? A gente não pensa em nada disso, a gente só correlaciona os dois pontos ali e vida que segue. É isso aí. E na parte da disponibilidade, por exemplo, a gente já pega aquela parte de uma notícia que você viu ali, uma notícia recente que você leu. Então, aí você fica ali com aquela disponibilidade para tomada de decisão.
É uma das coisas também que acontece. E no caso da representatividade, é um caso de semelhança, né? É uma coisa que às vezes você já aconteceu com você, que aí você sempre vai lembrar daquilo como semelhança, também é muito comum. Esses aí são os principais, né, Ana, que a gente selecionou hoje para falar, mas tem vários, gente. Tem vários aqui, ó. Eu até anotei uns aqui que são assim menos conhecidos, que é a ilusão de controle, por exemplo, viés de ilusão de controle, de otimismo. O que mais, Ana? Porque tem uns que são muito parecidos, que muda só algum detalhe, né? Então acaba que esses outros são mais conhecidos. Gente, é mais fácil a gente analisar uma empresa do que a gente analisar a mente humana. A verdade é essa. Até a gente descobrir tudo que leva uma pessoa a tomar decisões irracionais, baseadas em algum tipo de realmente de comparativo com algo, alguma pegadinha ali, algum sentimento, alguma impressão que a pessoa está tomando, né? Vai demorar um tempo aí. Tanto é que agora tem uma ciência para isso, né? Que é justamente as finanças comportamentais, para tentar entender tudo que engloba isso, mas também é muito recente, né, Dani? Agora, sabe tem muita coisa com essa parte aí do neuromarketing, que o pessoal já está agora fazendo vários estudos também, né? Mas é bem complexo. Cada dia que passa a gente percebe. Começa a estudar, mas você começa a perceber realmente como isso como existe realmente toda uma base por trás disso, toda uma ciência por trás disso, né? E as coisas começam a fazer sentido. Tanto é que eu estava conversando com a Dani aqui um pouco antes de começar a live, falando sobre alguns casos de clientes que eu já tive, que no início eu ficava desesperada, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Já teve cliente meu, por exemplo, que eu estava contando com a Dani, e até falei que ia comentar aqui na live, que eu montei uma carteira extremamente conservadora para o cliente, né? E aí veio esse negócio aí de política, de não sei o quê, e aquela confusão toda, e de repente o cliente entrou na corretora, e ele saiu resgatando metade do investimento, só que ele resgatou aleatoriamente. Eu acho que ele olhou para o ativo e pensou assim, não sei, não fui com a cara desse. E aí, eu, quando vi aquilo, né, que eu recebo a mensagem... Isso aí a gente fala assim, ele molhou o dedo depois para cima. Aí falou assim, o que eu faço? Foi conforme o vento. E aí eu mandei uma mensagem na hora, falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que essa pessoa teve ali um imprevisto, alguma coisa que a reserva de emergência não supria, né? Para ele ter que resgatar esse dinheiro? Será que foi assaltado? Será que foi sequestrado? Será que aconteceu com esse cliente, né? Ele, não, porque eu estava com medo, tal, resolvi resgatar metade e colocar na poupança. Falei, gente, pelo amor de Deus, né? E assim, como é que a gente rebalanceia uma carteira dessa agora, né? Porque você vai tentar entender ali o que saiu, o que entrou, muita coisa que não precisava ter saído, que chegou a realizar prejuízo, e a gente sabe que mesmo em renda fixa isso pode acontecer, né, Dani? A gente falou isso na live passada, que a renda fixa ela é um investimento tecnicamente seguro ali, né? Dentro das outras opções que a gente tem, mas o pré-fixado, por exemplo, ele sofre marcação ao mercado. Então, tem momentos que assim, a gente compra ciente do que a gente está comprando, né? Tem ali um pré-fixado, você sabe quando você vai receber um vencimento, mas você vender ele no meio do período pode causar, sim, um prejuízo para o cliente, né? E simplesmente por uma questão emocional ali. Né? E aí é muito engraçado que depois disso, quando eu vou montar uma carteira com um cliente que eu vejo que tem um pouco menos ali como é que eu falo, de coração para aguentar certos tipos de coisa, né? Eu já peço, pelo amor de Deus, promete para mim que você não vai entrar, não vai resgatar nada sem falar comigo, né? Porque você fica sem saber. Eu também falo isso para o cliente, na verdade eu falo qualquer movimento, tanto de aplicação quanto de resgate, para ele entrar em contato comigo. Porque assim, a gente geralmente orienta o básico, né? Fala, olha, se precisar de resgatar, você vai sair desse aqui. E precisar de aplicar no cotidiano, você também pode aplicar nesse aqui. Ele vai ser seu caixa. Você vai tirando e vai colocando, pode usar isso aí tranquilamente. Só que de vez em quando alguns clientes recebem, sei lá, uma participação de lucro da empresa, alguma coisa maior, e aí eles querem fazer aplicações por conta própria. Então eu falo para eles, entre em contato, não esqueça, gente. Não, é muito legal a gente falar sobre isso. Sim, e aí, Ana, assim... Agora os ativos, a gente escolhe eles baseados ali numa boa percentagem ali, né, de categorias de ativos para gerar um equilíbrio na carteira. Então, quando qualquer movimentação dessa acontece, ele acaba gerando um desequilíbrio e a gente não consegue ali, mas tá caminhando, né? Obviamente que dá para te resgatar de outros produtos, tentar rebalancear a carteira. Agora, você imagina, se a pessoa só tem um título pré-fixado que ali tá com
um valor um pouco ruim naquele momento, né? Como é que você resgata isso para poder reequilibrar a carteira? Então, é realmente um pouco mais complicado. E aí vem aquela questão também, aí agora como é que eu faço? Como é que eu conserto? Às vezes não dá para consertar, porque você vendeu, o prejuízo está realizado, né? Então, eu falo também. E aí, inclusive, a gente separou para falar também que já está caminhando para o final, né? Sempre passa rápido, né? Na hora a gente pensa assim, vamos fazer só meia hora. Aí a gente começa a falar, começa a ficar bom papo. Quando vê, já deu uma hora. Eu falei, não, tinha que falar de comportamento. A gente bate um papo 20 minutinhos. Eu estou olhando aqui pro relógio e falo, meu Deus. Mas a gente agora já está caminhando para o final e daqui a pouco eu vou falar para vocês as orientações, né, que a gente tem para os investidores sobre essa parte de viés comportamental, de heurísticas, mas antes eu queria dar boa noite para quem está assistindo aí, que a gente empolgou aqui, a gente nem deu boa noite, né? Quem está aqui na live com a gente hoje tem o Mário, tem o Natan, tem Darcy, Roselaine também, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Espero que vocês estejam gostando, que compartilhem essa live com outras pessoas, que precisam entender que o comportamento influencia muito ali, né, no crescimento patrimonial da pessoa. Eu falo, Dani, a do planejamento financeiro do seguro patrimonial, sucessão patrimonial, do seguro de vida do cliente, né, que não é só seguro de vida, de morte, de vida, a gente também ali para ouvir, tentar entender como ele se sente. E assim, quanto mais conhecimento o investidor ele vai adquirindo ao longo da vida, mais protegido dessas decisões baseadas em vieses e heurísticas ele vai estar. Né? Então, assim, um dos conselhos que a gente dá para o investidor, tanto iniciante quanto experiente, é que ele esteja ciente que os vieses existem, o que eles significam, né? Porque às vezes, eu mesmo, como profissional, às vezes eu vou tomar uma decisão, eu sinto a necessidade de trocar uma ideia com outro profissional para ter certeza se eu não estou tomando aquela decisão por conta de um viés meu. Sim. Então, às vezes, é importante essa troca de ideias ali, até mesmo entre nós, profissionais, tá? Isso é comum, gente. Então, não fique assim, achando que é coisa de outro mundo você pensar de uma maneira. Não, é normal, tá? Então, a gente orienta isso, ter ciência que existem os vieses, tá? Outras orientações que a gente tem é para você desafiar o seu status quo, que é aquela sensação de ficar parado e não fazer nada, né? De ficar esperando as coisas acontecerem, quando, na verdade, quem tem que, às vezes, fazer algum movimento é você. Então, se desafiem, às vezes, a ouvir mais o profissional, os conselhos aí que o profissional te dá. Se você ainda não tem tanta segurança, assim, você dá pequenos passos para você começar a entender. Isso é muito comum com quem tem dinheiro na poupança, por exemplo. Eu tenho clientes que foi trabalhos assim de anos para ele conseguir sair da poupança. Por quê? Por conta de vieses. Ele acha que a poupança, na verdade, ele tem uma mistura de aversão à perda com pouca informação ali, então ele preferia ficar na poupança. Então, a partir do momento que a gente conhece e explica para ele que pode ser um viés, ele começou a dar abertura, e esse cliente, por exemplo, que eu estou dando exemplo, ele conseguiu tirar grande parte da poupança. Hoje ele ainda tem uma parte, mas eu até falo para ele que a parte que ele deixou lá, a gente está trabalhando para que seja o caixa dele, o dinheiro que ele vai ficar usando aí de vez em quando. Reserva de emergência dele ali, né? Isso, aquela coisa assim, mas é reserva de emergência para um mês só, né? Precisou, resgata. A gente está trabalhando para isso. E outras orientações, uma das orientações que eu mais gosto é pense 2 vezes antes de tomar uma decisão. Não tome a decisão com o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Espera um pouco, no outro dia você toma a decisão. E vê se você vai continuar com o mesmo pensamento, tá, gente? Não tome a decisão de primeira. Essa é uma orientação que eu dou para todos os clientes, principalmente para quem não tem um acompanhamento profissional. Porque tem muita gente, até levado pelo excesso de confiança, ainda tem dificuldade de ter um profissional auxiliando. Então, para essas pessoas, eu oriento que pense 2 vezes. Não tome as decisões ali no calor da emoção, tá? Tem algum conselho também, Ana? Mais um aqui,
que eu achei muito bacana que você falou ali há alguns minutos atrás, que é realmente relacionada à confiança, né, entre o cliente e o consultor de investimento, e principalmente ao respeito mútuo que tem que ter nessa relação, né? Porque assim, é natural, todos somos seres humanos, então é natural que você se sinta mais inseguro em relação a alguma coisa, que você se sinta mais desconfortável em relação a algum acontecimento externo. Gente, isso acontece com todo mundo. Como a Dani mesmo falou, às vezes chegam notícias para a gente, e obviamente que nós também temos nossas convicções, então é comum que a gente chegue para um outro consultor e fale, tá, vem cá, e qual é a sua visão? Me dá uma visão externa a respeito do fato que aconteceu, para me mostrar uma visão mais global, né, sobre o que está acontecendo. Então, assim, essa confiança dos dois lados, ela tem que ter, o cliente tem que se sentir seguro de chegar para o profissional que está acompanhando ele, que é um profissional qualificado para isso, ou pelo menos a gente espera que seja, né, os da Portfólio eu tenho certeza que são, né, mas, assim, um profissional que vai estar ali ouvindo, tentando entender o que está acontecendo, tentando, assim, identificar qual é o viés que está ali efetivamente, né, com aquele cliente que está deixando ele mais desconfortável, né, e se colocando diante disso. Ah, você está se sentindo desconfortável? Vamos buscar informação? Vem cá. E eu faço isso muito com os meus clientes, né? Você está inseguro? Vamos estudar junto? Olha, vamos pegar aqui, vamos pensar junto? Olha isso, olha assim, o que você acha? O que você pensa? Quer ler mais a respeito? Olha, tem esse vídeo, tem assim, dá uma lida, depois a gente senta para conversar a respeito. Porque a gente tem que entender também que é o dinheiro do cliente que está ali, que ele precisa se sentir seguro. Então, ele precisa confiar na capacidade do profissional de estar ali orientando ele. Eu acho que do lado de cá, o profissional também tem que olhar para o cliente e entender o que ele precisa ali. Ah, informação? Vamos dar informação. É uma análise um pouco mais específica, né? Tem cliente que se pega muito a número, então você vai lá e faz uma projeção. Obviamente que a gente não tem como garantir, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a gente mostra para ele como é que funciona. Essa semana mesmo, eu estava com um cliente que ele estava um pouco inseguro em relação, eu coloquei todo o meu dinheiro em algum lugar, assim, assensado, e eu acabei perdendo. E aí, na hora, eu estava mexendo ali com uma carteira de fundos imobiliários, eu falei, olha aqui, isso aqui é a nossa diversificação só para fundo imobiliário. E eu estou falando de uma parte pequena da carteira de uma pessoa que ele está do conservador um pouquinho, né, para o moderado. Imagina assim, todo o resto da diversificação que tem dentro de uma carteira. Ele, nossa, tudo isso? Falei, olha, naquele momento a gente consegue entender qual é ali a insegurança que você está tendo, né? E trazer para você ali um conforto, te mostrar com número, com dado, porque o nosso trabalho é muito sério. Tudo que a gente faz do lado de cá é muito sério, é muito pautado em muito estudo, em muita análise, em muito teste, né? E muita teste mesmo de você testar cenários ali para aquele tipo de carteira, para outro tipo de carteira. Então, assim, olhar para dentro é importante, mas saber passar isso para o seu consultor, para que a relação entre vocês se fortaleça, eu acho que também é muito importante, né? Não, isso aí que você falou é tudo, né? Como diz, não tenho nem nada para complementar. Você falou exatamente tudo. Concordo com tudo. E é isso, gente. E assim, uma coisa que é importante vocês entenderem é que quanto mais sob pressão vocês estiverem, mais fortes são os vieses na tomada de decisão. Então, quando você está ali com a cabeça quente, preocupado, porque às vezes isso aconteceu muito, 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 muito na pandemia. A gente teve investidores ali que estavam sob pressão, porque não tinha uma reserva de emergência e os investimentos todos praticamente estavam caindo e eles precisavam tomar uma decisão ali rápida, porque eles precisavam resgatar dinheiro ali para a sua manutenção e às vezes não estava na reserva de emergência. E ele ia ter que escolher de qual investimento que ele ia realizar um prejuízo. E aí, sob pressão, os viés atacam mais ainda, tá, gente? Aí é que eles gostam. Então, esse é o momento ideal também para você lembrar que você tem um consultor, que tem um profissional ali para te orientar e não tomar a decisão de cabeça quente, tá, gente? Liga, entre em contato, que vai dar certo. Bora conversar a respeito, não se preocupem. Ô, Dani, deixa eu te falar, o Natan perguntou aqui indicações de livros, sites, artigos para estudar sobre finanças comportamentais. Natan, eu vou pedir para você chamar ou a Dani, ou me chamar também no direct do Instagram, vou falar daqui a pouco no Instagram,
a Dani também, porque a gente consegue entender exatamente o que você quer e direcionar, te indicar alguns livros, algumas coisas legais que a gente está vendo. Acho que tanto eu quanto a Sim, Dani, a gente também tem lista de transmissão, que a gente envia muito material, né, Dani? Muita informação. Se você quiser sim. participar, conversa com a gente, que a gente te coloca também na lista de transmissão para você estar recebendo esse tipo de material. Tem Mas muito tem um autor que eu já vou até indicar aqui, que ele é muito bom também para falar disso, se eu não me engano. É o Daniel Kahneman. Ah, sim. Esse autor aí, você pode, tem vários livros dele que dá para você entender sobre esse lado aí, dos viés, das heurísticas, vale a pena. Mas procura a gente que a gente coloca lá na lista de transmissão, notícia tem sempre, tá? Vídeo, artigo, tudo que a gente lembra aí, a gente te manda depois. Gente, se tiver mais alguém interessado também em saber mais sobre esse assunto, mais sobre outros assuntos relacionados a planejamento financeiro, a gestão de investimentos, seguro de vida, que não é só seguro de morte, é seguro de vida também, né? Para a pessoa, caso alguma coisa aconteça, sucessão patrimonial, pode procurar a gente, mandar mensagem, seja pelo direct. Dani, eu não sei se você tem o link do WhatsApp na bio, tem? É pelo Não, direct mas é seu. porque geralmente o acesso pelo WhatsApp é mais só para clientes. Então, o que eu tenho lá na minha bio que pode facilitar? Eu tenho uma lista de espera lá que você pode preencher o formulário para consultoria, que assim que eu abrir vagas, né? Geralmente no começo do mês eu abro, agora mesmo eu já vou abrir semana que vem, e aí eu já consigo dar um direcionamento, né? Aí a gente faz as entrevistas para ver também se faz sentido para a pessoa a consultoria, né? Qual o momento de vida dela. E aí a gente eu direciono para a melhor consultoria possível, né? Se é um planejamento, se é a parte de investimento. Então a gente faz essa triagem inicialmente para direcionar. Mas pelo Instagram, Daniele Porto, se você mandar um direct lá, eu atendo todos, tá? Eu que cuido das minhas redes sociais. E eu tenho bastante intimidade, assim, com os meus seguidores. Então, pode mandar as dúvidas lá, que a gente conversa tranquilamente, tá bom? Eu falei, gente, eu e a Dani, a gente adora papear a respeito. Esses dias o cliente também novo, um cliente que eu vi essa semana, ele, Ana, se eu quiser mandar uma mensagem sobre alguma notícia, eu falei, manda, que eu adoro conversar. Né? Gente, só reiterando aqui, o arroba da Dani é Daniele Porto, com 2 N's e 2 L's, do jeitinho que tá na tela, certo, Dani? É isso aí. Tá, o meu é a Virgínia Duarte, tá? Também estou direto ali no direct, pode mandar, que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem interesse em outros assuntos para a gente estar trazendo por aqui também, para a gente estar discorrendo a respeito, trazendo outras visões, podem mandar também para a gente essas sugestões de assuntos, né, de temas de lives, que a gente vai estar analisando, vai estar conversando com vocês, vai estar discutindo sobre assuntos, mandando artigo, que a gente realmente adora conversar sobre o assunto e o intuito é realmente ajudar, né, transformar, levar informação ao maior número de pessoas possíveis, né, Dani? É isso aí, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com um pouco do nosso conhecimento aí para vocês, de tanto da prática quanto da parte teórica, que a gente estuda bastante, gente. E será sempre um prazer ajudá-los. Estamos à disposição. Então, sim, só para finalizar, se quiserem saber mais a respeito da consultoria também da Portfel, que é a nossa consultoria aqui, né, a empresa que dá todo esse suporte para a gente prestar esse tipo de serviço. O arroba Portfel Consultoria, pode entrar lá também, tem vários vídeos, vários cursos super interessantes, tá? E todas, de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, 18h01, tem live do Papo de Investidora, fiquem ligados, compartilhem com os amigos, comentem, participem, que é super importante para a gente essa interação de vocês. Mandem para outros amigos, chamem para assistir com a gente, que daqui a 15 dias estaremos aqui de novo. Não é isso, É Dani? isso aí, gente. Então, Gente, até mais para vocês. beijo, boa noite, tchau, tchau. Boa